Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um dia estamos aqui para darmos sequência na nossa leitura, nosso plano de fazermos a leitura da Palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, em 365 dias. Como de costume nosso aqui, vamos orar. Querido Pai que está no céu, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado, Pai, por permitir que mais uma vez pudéssemos, Pai, nos reunirmos, mesmo que distantes, Pai, cada um em sua casa, no modo online, mas reunidos, Pai, para fazermos a leitura da Tua Palavra. Que o Senhor, através do Espírito Santo, nos guie, nos direcione, nos dê entendimento e discernimento daquilo que o Senhor tem a nos dizer. Que o Senhor esteja conosco, nos capacitando a cada dia, Pai. É o que te pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, mais uma vez, juntos, hoje faremos a leitura dos capítulos 29, 30 e 31, ainda do livro de Jó. Amém? Todos com suas Bíblias. Vamos iniciar então. Livro de Jó, capítulo 29. Jó continuou em sua fala dizendo: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus cuidava de mim, quando Deus fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava na escuridão. Quem me dera ser como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos estavam ao meu redor. Quando eu lavava os meus pés em leite, e da rocha me corriam rios de azeite. Quando eu me dirigia até o portão da cidade e mandava preparar o meu assento na praça. Os moços me viam e se retiravam, e os idosos se levantavam e ficavam em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecida, e a língua deles se apegava ao céu da boca. O ouvido que me ouvia dizia que eu era feliz. O olho que me via dava testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que pediam ajuda e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava prestes a perecer vinha sobre mim, e eu fazia o coração da viúva cantar de alegria. Eu me cobria de retidão, e ela me servia de roupa. A minha justiça era como um manto e um turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Era pai dos necessitados, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos dos iníquos e arrancava as vítimas dos dentes deles. Eu dizia: vou morrer no meu ninho, e multiplicarei os meus dias como areia. As minhas raízes se estenderão até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Depois que eu falava, não diziam nada. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como se espera a chuva. Abriam a boca como para absorver a chuva fora de época. Quando eu sorria para eles, nem acreditavam. E a luz do meu rosto eles não desprezavam. Eu escolhi o caminho para eles, assentava-me como chefe e vivia como rei entre as suas tropas. Eu era como quem consola os que pranteiam. Capítulo 30. Mas agora zombam de mim os que têm menos idade do que eu, cujos pais eu não teria aceito nem para colocar ao lado dos cães do meu rebanho. De que também me serviria a força de suas mãos, se eles são homens cujo vigor já desapareceu. Enfraqueceram de tanto passar fome e necessidade, roem a terra desde muito em ruínas e desolada. Apanham malvas e folhas de arbustos, e se alimentam de raízes de zimbro. São expulsos do meio das pedras. Grita-se contra eles, como se grita atrás de um ladrão. Têm de morar nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra e das rochas. Uivam entre os arbustos e se ajuntam debaixo dos espinheiros. São filhos de doidos, gente sem nome,
e são escorraçados da terra. Mas agora sou a canção de deboche dessa gente. Sirvo de provérbio no meio deles. Eles me detestam, fogem para longe de mim e não têm receio de me cuspir no rosto. Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu. Por isso sacudiram-se de si. O freio diante de mim, à minha direita se levanta um bando e me empurra, e contra mim prepara o seu caminho de destruição. Arruinam o meu caminho, promovem a minha destruição, sem a ajuda de ninguém. Vêm contra mim como por uma grande brecha e se resolvem avante no meio das ruínas. Sobrevieram-me pavores. A minha honra é como que varrida pelo vento, como nuvem passou a minha felicidade. Agora a minha alma se derrama dentro de mim, os dias da aflição se apoderam de mim. A noite perfura os meus ossos e o mal que me corrói não descansa. Pela grande violência do meu mal está desfigurada a minha roupa. Este mal me envolve como a gola da minha túnica. Deus me lançou na lama e me tornei semelhante ao pó da cinza. Clamo a ti, ó Deus, e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu foste cruel comigo, e com a força da tua mão me atacas. Tu me levantas sobre o vento e me fazes cavalgá-lo. No estrondo da tempestade me jogas de um lado para o outro, pois eu sei que me levarás à morte, e à casa destinada a todos os vivos. Não é fato que de um montão de ruínas um homem estenderá a sua mão? E na sua desventura não levantará um grito por socorro? Por acaso não chorei por aquele que atravessava dias difíceis? Não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Quando eu esperava o bem, eis que me veio o mal. Esperava a luz e veio a escuridão. O meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. Tenho a pele queimada, mas não pelo sol. Levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou o irmão dos chacais e companheiro de avestruzes. A minha pele escurece e cai. Os meus ossos queimam de febre. Por isso, a minha harpa é usada para fazer lamentações e a minha flauta para acompanhar os que choram. Capítulo 31. Fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar para uma virgem. Do contrário, qual seria a minha porção do Deus lá de cima e que herança receberia do Todo-Poderoso desde as alturas? Por acaso não é a perdição para o ímpio e a desgraça para os que praticam a maldade? Será que Deus não vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade ou se o meu pé se apressou para o engano, que Deus me pese numa balança justa e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração segue os meus olhos e se alguma mancha se apegou às minhas mãos, então que outros comam o que eu semeei e que seja arrancado o que se produz no meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, se fiquei rondando a porta do meu próximo, então que a minha mulher moa os cereais para outro homem e que outros se deitem com ela. Pois eu teria cometido um crime hediondo, um delito a ser punido pelos juízes. Isso seria fogo que consome até a destruição e arrancaria toda a minha colheita pela raiz. Se não reconheci o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles reclamavam contra mim, então, que faria eu quando Deus se levantasse no tribunal? E se ele me interrogasse, que responderia eu? Até aquele que me formou no ventre da minha mãe não os fez também a eles? Ou não é o mesmo Deus que nos formou no ventre materno? Se retive o que os pobres desejavam ou deixei que os olhos das viúvas esperassem em vão? Ou, se sozinho comi o meu bocado sem reparti-lo com os órfãos, porque desde a minha mocidade eu os criei como se fosse pai deles, durante toda a minha vida fui o guia das viúvas. Se via alguém perecer por falta de roupa, ou notava que o necessitado não tinha com que se cobrir, se ele não me agradeceu do fundo do coração, quando se aquecia com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, sabendo que eu tinha o apoio dos juízes, então que a omoplata caia do meu ombro.
e que o meu braço seja arrancado da articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro, e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Se no ouro pus a minha esperança, ou se eu disse ao ouro fino, você é a minha garantia, se me alegrei por ser grande, a minha riqueza, e por ter a minha mão alcançando muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua que caminhava em seu esplendor, e o meu coração se deixou seduzir em segredo, e eu lhes atirei beijos com a mão, também isto teria um delito a ser punido pelos juízes, pois eu teria negado a Deus que está lá em cima. Se me alegrei com a desgraça do que me odeia, e se exultei quando o mal o atingiu, eu que não deixei a minha boca pecar, rogando praga para que morresse, se as pessoas que moram na minha tenda não disseram, quem nos dera encontrar alguém que não se saciou da carne provida por ele? Pois o estrangeiro não pernoitava na rua. As minhas portas estavam sempre abertas para os viajantes. Se, como Adão, encobri as minhas transgressões, ocultando a minha iniquidade em meu íntimo, porque eu tinha medo da grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, fazendo com que eu me calasse e não saísse da porta? Quem dera que eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Por certo que a levaria sobre o meu ombro e a poria sobre mim como se fosse uma coroa. Eu lhe mostraria o número dos meus passos como príncipe, eu me aproximaria dele. Se a minha terra clamar contra mim, e os seus sulcos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem pagar, ou se causei a morte aos seus donos, que ela produza espinhos em vez de trigo e joio em lugar de cevada. Fim das palavras de Jó. Amém? Irmãos, terminamos mais uma leitura. Hoje, esses 3 capítulos do livro de Jó. Mais um dia do nosso projeto. Mais um dia buscando entendimento da palavra do Senhor, mais um dia para nos aprofundarmos nas Escrituras. Que o Senhor possa abençoar o dia de cada um. Que o Senhor esteja na direção de nossas vidas. E que assim possamos estar aqui unidos amanhã para mais uma leitura. Amém? Fiquem com Deus. Graça e paz. Até amanhã.